Eu confesso a vocês que eu estou com medo de ler essa história. Por quê? Porque o meu irmão falou que chorou. Sério, cara. Meu irmão falou que chorou lendo essa história. Aí eu falei, então Beto, vamos gravar depois, né? Beto falou, Daniel, pediu muito pra você gravar. Aí ele me explicou a situação. Aí eu estou aqui agora gravando por ela, pela família dela e por vocês. Gente, já prevejo que não é uma história fácil de ser contada. Não li a história ainda toda. Não tive tempo, gente. Esse fim de ano foi uma loucura a minha vida. Mas estou aqui agora para ler junto com vocês. Então vamos lá. Já deixa seu joinha, seu comentário, compartilha e vamos lá. Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 49 anos e sou casada. Tenho 2 filhas maiores de idade. Estou escrevendo para o canal já bastante cansada e debilitada. Até sem muitas forças para escrever, depois de um severo tratamento por causa de um câncer de intestino. Os médicos já foram transparentes comigo. Disseram que a medicina não tem mais o que fazer em relação à minha doença. Sim, estou em tratamento paliativo em casa. Estou muito debilitada e sem nenhum milagre. E se nenhum milagre acontecer, eu sei que esse será o meu último Natal. Será a minha última virada de ano com a minha família. Como eu comemoro aniversário só em setembro, acredito que a minha fase de soprar velhinhas para comemorar um novo ciclo já se encerrou. Assim como esse ano, também provavelmente vou me despedir do Natal e das viradas de ano. Eu nunca gostei muito do Natal. Eu perdi meu pai cedo e essa data sempre foi uma data que eu me recordava muito dele. Mas sempre gostei muito de festejar a virada do ano ao lado dos meus amigos e familiares. Assim como esse ano também, provavelmente eu vou me despedir do Natal e das viradas de ano. Eu nunca gostei muito do Natal. Eu perdi meu pai cedo e essa data sempre foi uma data que eu me recordava dele. Mas sempre gostei muito de festejar a virada do ano ao lado da minha família e amigos. Minhas filhas, desde novinha, gostavam de Natal. Então, eu pedi a elas para que a gente comemorasse esse ano sem pensar no amanhã. Eu falei isso para elas da boca para fora, porque para mim, o tempo que me resta é o tempo que eu tenho para pensar no amanhã. Eu penso como será o meu amanhã e também para agradecer pela família maravilhosa que eu tive. Os amigos que nem na doença me abandonaram. Meu Deus, eu já vou começar a chorar. Não, gente. Meu pai. Vamos lá. Até me perdi. Dani, querida, mesmo sem você me conhecer, você foi e continua sendo uma pessoa muito importante para mim. Eu comecei a te seguir logo no início da minha doença. Mesmo dentro do hospital, nas primeiras internações, você me tirava boas risadas. Mesmo em momentos que o medo e a insegurança e até o desespero tomaram conta de mim. Seus vídeos muitas vezes me faziam esquecer por alguns minutos que eu estava numa cama de hospital esperando um novo ciclo de quimioterapia. Mesmo nesses momentos tão adversos, eles me ajudaram muito. Hoje eu não assisto muito, muitas vezes eu passo o dia deitada pensando em tudo que eu fiz na minha vida. E se ainda me resta fazer algo? Na maioria das vezes eu não tenho prazer em fazer mais nada. Eu fico muito cansada também, por causa das medicações que eu tomo. Eu fico sonolenta, então eu não consigo assistir muitas coisas na TV. Eu comecei a te escrever no final de novembro. Estou voltando hoje. Está sendo uma luta ficar sentada para te escrever. Quero muito tentar mandar minha história para você. Vou tentar fazer uma retrospectiva da minha vida. Pensei muito se eu faria uma história aberta, ou se eu faria de uma forma sigilosa. Mas como eu decidi falar de segredos que a minha família nem sabe, eu vou fazer de forma sigilosa. Mas no final eu quero mandar algumas fotos minha e da minha infância e da minha adolescência para que você me conheça.
Eu nasci numa família simples, de classe média. Nunca vivemos no luxo, mas graças a Deus, estou passando por essa fase sem saber o que é faltar comida na mesa. Meu pai foi um homem de poucas palavras, muito silencioso, porém mesmo no silêncio, ele demonstrava o amor dele por minha mãe e pelos meus irmãos e por mim. Um desses irmãos, Dani, ele assim como meu pai, ele também já faleceu. Meu pai faleceu com câncer no pulmão e a gente sempre achou que fosse somente pela quantidade de cigarros que ele fumava. Mas anos depois, meu irmão caçula também faleceu de câncer nos ossos. Então os médicos disseram que a minha família paterna tem uma predisposição para o câncer. Eu não sei explicar isso cientificamente, mas os médicos já disseram que minha família tem um risco maior de enfrentar câncer em idade até jovens, como foi o caso do meu irmão. E também o meu. Não que eu seja uma mulher jovem, mas também não sou uma mulher idosa. Mas voltando a falar da minha infância, eu tive uma infância feliz. Eu sempre fui uma criança bem levada, sempre dei muito trabalho para os meus pais. Cheguei a quebrar uma perna, um braço, levei pontos algumas vezes. Eu não parava quieta. A minha mãe dizia que eu era um fio desencapado. Se ela me deixasse por muito tempo num lugar sozinha, eu aprontava alguma coisa dentro de casa. Mesmo eu sendo a única mulher, filha mulher. Eu não tinha medo dos meus irmãos e muitas vezes a gente brigava de sair no tapa mesmo. Minha sorte é que quem tomava o esporro era eles, já que meus pais, eles não admitiam que meus irmãos me batessem. Eu sempre tive uma força desproporcional e muitas vezes eles chegavam a apanhar de mim e ainda apanhavam do meu pai, mesmo que meu pai, sendo aquela pessoa calada. Ele sempre deixou claro que ele não admitiria um homem bater numa mulher. Mas eu implicava com meus irmãos. Eu sei que eu tirava eles do sério e eles partiam para cima de mim. Eu esquecia o que meu pai falava para eles, mas quando meu pai descobria que a gente tinha brigado, ele sempre acertava as contas com os meus irmãos. Dani, minha mãe, ela sempre foi o oposto do meu pai. Enquanto meu pai ele era calado, resolvia as coisas na sabedoria, a minha mãe, ela só sabia resolver as coisas no grito. Sempre foi estressada e por qualquer coisa ela começava a gritar com a gente, principalmente comigo. Ela sempre foi mais defensora dos meus irmãos. Ela não chegava a me bater porque meu pai dizia que as coisas comigo tinham que ser resolvidas no diálogo ou até mesmo com castigo, mas nunca com violência. Mas em compensação, ela me enlouquecia de tanto que ela gritava. Dizia que não aguentava mais meu comportamento. Tanto que na primeira oportunidade que a minha mãe teve, ela me colocou numa escola de período integral. Ela queria que eu chegasse em casa, jantasse e dormisse na frente da TV antes de todos. Era um alívio para minha mãe quando eu dormia antes dos meus irmãos. Eu era tão agitada que lá em casa eu era a única que estudava em horário integral. Eu acho que se minha mãe tivesse condições, ela me colocava para estudar no internato. Inclusive, quando ela estava com raiva, ela falava isso para mim. Ela faria o esforço necessário para me colocar no internato e eu só ia para casa nas férias. Bom, Dani, depois que eu fui me tornando uma pré-adolescente, comecei a ficar mais sossegada. Eu já não arrumava mais tanta confusão com os meus irmãos. Nessa época, comecei a pensar que eu queria um príncipe encantado. Eu era um pouco ingrata com as coisas que eu tinha. Nunca me faltou nada material. Acho que se eu pudesse pontuar uma coisa que eu sentia falta naquela época, eu pontuaria talvez mais a atenção dos meus pais. Como eu disse, meu pai era calado, não demonstrava muito afeto. A minha mãe, ela assim como eu, ela também era ligada no 220. Então acho que essas nossas semelhanças acabavam afastando a gente um pouco. Eu sempre percebi que ela sempre foi mais atenciosa com os meus irmãos do que comigo. Muitas vezes eu sofria calada, e com isso, eu até aprontava para ver se eu conseguia continuar sendo o centro das atenções. Hoje, com a morte me rodeando, eu consigo enxergar que eles me amavam do jeito deles. E eu não tinha maturidade para entender que cada um ama de um jeito. Eu mesmo amo minhas filhas de uma forma incondicional, mas já errei muito com elas. A vida, muitas vezes, ela não nos dá a oportunidade de corrigir nossos erros. Se eu tivesse tido a oportunidade de conversar com meus pais depois que eu atingi a maturidade,
eu teria pedido mais carinho e menos rigidez comigo. Mas com meu pai, talvez eu até possa ter essa oportunidade em outro plano, já que quem sabe a gente vai se reencontrar. Mas isso também é um mistério que realmente me assusta. Não saber o que tem após a morte. Como minha mãe, se eu tiver oportunidade, também será em outro plano, já que ela está com Alzheimer. Muitas vezes ela sequer me reconhece, principalmente depois que eu emagreci 27 quilos por causa da minha doença. Dani, quando chegou minha adolescência, muitas coisas mudaram na minha vida. Sem dúvidas nenhuma, a mais traumática foi a perda do meu pai. O meu pai era um homem cheio de saúde, gostava de praticar esportes, gostava de artes marciais, fez judô por muitos anos. De repente, meu pai começou a ter uma tosse persistente. Sentia falta de ar, mesmo fazendo atividades simples. Começou a ter episódios repetidos de pneumonia. Como ele era muito fechado, ele não gostava de ficar ouvindo os conselhos da minha mãe para ele procurar um médico. E como a minha mãe brigava e reclamava de tudo, meu pai achava que minha mãe estava exagerando. Mas a minha mãe, ela sempre amou muito meu pai e sempre se preocupou bastante com ele. Só que Não, vou botar no silêncio, né? Mas só que o meu pai, ele começou a ficar muito fraco, sem forças para fazer atividades. E quando ele já não estava suportando mais a fraqueza, que ele, enfim, procurou um médico. No raio-x, o médico já constatou que meu pai estava com câncer. Depois fez alguns exames adicionais que confirmaram a suspeita do médico. Infelizmente era tarde, o câncer já tinha avançado para outros órgãos e meu pai já não suportava de tanta fraqueza. Meu pai não deixou minha mãe contar pra gente o que ele tinha. Ele dizia que era uma pneumonia mal curada e que ele ia tomar uns antibióticos e ia melhorar. Mas isso nunca aconteceu. 4 meses depois que meu pai descobriu a doença, ele faleceu. A minha mãe só foi contar pra gente que ele estava com câncer quando ele já estava perdendo a consciência no hospital. Ela levou a gente para praticamente se despedir dele. Dani, escrevendo aqui, relembro o que o meu pai passou e o que o meu irmão caçula passou e o que eu estou passando. Perguntando por que essa doença tem tanto ódio da nossa família. Há anos ela destrói nossos sonhos e nos separa de quem amamos. Depois que o papai morreu, fiquei muito tempo com raiva, muita mágoa da minha mãe. Eu não conseguia perdoar ela por ela ter escondido a gravidade da doença do meu pai. Eu sempre jogava na cara dela que se eu soubesse que a doença dele era tão grave, eu teria aproveitado muito mais o tempo ao lado dele. Hoje, eu passo isso na pele, o que ele passou, e eu consigo entender. Que ele não queria ver a gente sofrendo, assim como eu não quero ver as minhas filhas sofrendo. Elas têm ciência da minha doença e da gravidade, mas a maioria das vezes eu omito, delas a dor que eu sinto em alguns momentos. Nesse caso, estou falando das dores físicas, porque as emocionais eu sempre minto para elas. Eu falo que eu acredito no milagre, ou que até mesmo eu não tenho medo da morte, mas isso tudo eu falo para confortar. Eu conheço meu corpo e as minhas limitações. Eu sei que o que me resta é esperar. Eu não posso dizer que eu tenho medo do que vai acontecer depois, mas eu tenho muito medo de não rever minhas filhas. O meu marido, meus irmãos, meu sobrinho, meus primos e muitos amigos que eu fiz nessa vida. Imagino o sofrimento delas se eu ficar compartilhando esse meu medo com elas toda hora. Então eu preciso ficar calada e ter esse medo em segredo. Mas não é fácil conviver com a sombra da morte te rondeando 24 horas por dia. Voltando a falar da minha família depois da morte do meu pai, eu passei um bom tempo da minha vida jogando na cara da minha mãe que ela tinha mentido para mim e para os meus irmãos, que ela não tinha mais credibilidade nenhuma comigo. Nesse período que eu me rebelei contra ela, eu aprontei bastante. Eu comecei a beber, a fumar, comecei a ficar com um monte de rapazes. Muitas vezes fazia sexo sem proteção, mas com a graça de Deus nunca engravidei nem peguei nenhuma doença. Mas foi um período que eu fiquei muito largada e revoltada. Chegamos a passar por alguns problemas financeiros depois da morte do meu pai. Então eu também comecei a andar com umas meninas que faziam de tudo para ganhar grana. E eu acabei entrando nessa.
mas isso não durou muito tempo. Eu tinha, sei lá, pânico de ir pra cama com certos homens. Isso foi um período curto na minha vida, que eu creio que se existir o juízo final eu vou ser cobrada por isso. Nesse meu período de rebeldia, que durou alguns anos, o meu irmão caçula, ele também adoeceu. Ele começou a sentir dores no corpo, principalmente nas pernas. E mesmo meu irmão tomando remédios fortíssimos, as dores pioravam. E assim que minha mãe procurou um médico e falou sobre o câncer do meu pai, o médico começou a investigar várias coisas. E foi aí que descobriram que meu irmão também estava com câncer. Minha mãe desmoronou. Ela perdeu toda aquela energia que ela tinha. Ela começou a viver em função do meu irmão. E vendo o sofrimento da minha mãe, não me restava outra alternativa que não fosse ficar ao lado dela e da minha família. E todas as coisas que eu estava fazendo errada naquela época, eu abri mão e comecei a ajudar minha mãe no cuidado com meu irmão. A doença do meu irmão durou aproximadamente 2 anos. Mas mesmo tentando de tudo, ele não aguentou. E nós perdemos mais um membro da família para essa doença que insiste em destruir nossa família. Dani, depois da perda do meu irmão, a minha mãe ficou muito mal. Ela se entregou à tristeza. Eu comecei a ficar mais presente em casa, só que tempo depois eu conheci Romeu. Nos conhecemos através de amigos em comum e logo começou a rolar uma química entre nós. Começamos a namorar e com 1 ano e meio de namoro nos casamos. Quando casamos, eu era muito apaixonada por ele. Eu estava numa fase bem sossegada da minha vida. Gostava da vida pacata que eu levava ao lado de Romeu. Ele me tratava com amor, carinho e cuidado. Isso para mim era primordial. Só que diferente de mim, que sempre gostei de curtir, de sair, dançar, beijar na boca, beber, Romeu sempre foi quieto. O máximo que ele gostava de sair naquela época era para comer uma pizza e tomar um sorvete e ir no cinema. Nunca gostou da vida noturna. Isso para mim, no início, não foi problema, principalmente depois que nossas filhas nasceram. Eu estava vivendo uma época que eu gostava de sossego, fazia tudo com as minhas filhas e com Romeu. Só que o tempo foi passando, as meninas foram crescendo e começaram a ter amizades e programas delas. E tudo ficou muito repetitivo. Tem uma tendência, sabe, de se tornar tédio em nossas vidas, né? E eu comecei a cobrar Romeu para que a gente saísse mais com nossos amigos. Ele queria ir. Ele nunca queria ir, desculpa. Ele preferia ficar em casa. Gente, eu tô tonta com a história dela. Mas ele preferia ficar em casa, né? A vida dele era trabalho para casa. Parecia que ele tinha algum pavor, algum trauma dentro dele, que nada fazia ele gostar de sair à noite. E isso me cansou. Minhas amigas de trabalho sempre saíam à noite, ficavam comentando no serviço quanto elas se divertiam. Isso começou a me causar inveja. Muitas vezes, na sexta, no sábado, eu estava em casa assistindo TV e elas estavam no barzinho, isso me deixava frustrada. Além de que Romeu só queria ficar dentro de casa. Ele com o tempo também foi perdendo o apetite sexual. Às vezes eu comprava algo para dar uma apimentada e Romeu também não se animava. E isso para mim era o fim da picada. Eu sequer tinha assunto assim com as minhas amigas, porque a minha vida pessoal era um tédio. Eu então comecei a pressionar cada vez mais Romeu para a gente sair. Mas nada fazia esse homem sair de casa. Ele começou a me sugerir para que eu saísse com as minhas amigas. E quando ele começou a me sugerir isso, eu não pensei 2 vezes. Comecei a sair com elas, pelo menos 2 vezes por mês. Eu sempre me comportei, só que uma dessas saídas eu fui no forró com elas, era um clube e conheci um sujeito. Vou colocar o nome dele de Edson. Nesse dia a gente dançou forró. Eu, quando tinha saúde, eu gostava muito de dançar. Nesse dia eu tenho que ser sincera. Eu fiquei bem mexida com esse homem. E a gente acabou trocando telefones. Começamos a nos falar e quase que diariamente. Como eu estava carente sexualmente, eu acabei aceitando um convite para ir num motel com ele. Acabei me viciando nesse homem. Eu não vou falar que eu me apaixonei por ele, não, porque não foi isso. A atração por ele era de cama mesmo. Eu estava passando um momento de carência sexual grande. Sempre que eu marcava de sair com ele, eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse naquilo. Só que depois de um tempo que a gente estava se relacionando,
Edson ele começou a me fazer muitas cobranças, começou a achar que ele era meu dono e começou a implicar com tudo, principalmente com o meu casamento. Ele não admitia que tinha dias que ficava inviável eu sair de casa para ficar com ele. Tinha dias que eu tinha compromisso com as minhas filhas e ele ficava com raiva de eu não poder encontrar com ele. Então ele chegou num ponto que às vezes ele brigava comigo e me ameaçava de contar tudo para o meu marido. Eu comecei a ficar com medo. O tesão que eu sentia se tornou pânico. Comecei a me achar refém dele. Algumas vezes eu ia encontrá-lo, mas por conta do medo. Eu estava sentindo ameaças e sentindo que ele estava me chantageando. Só que como Deus é bom, acho que Deus me perdoou desse meu pecado. Inclusive, gente, eu me arrependo muito disso. E ele colocou uma pessoa descomprometida na vida de Edson. Aos poucos eu fui me afastando e depois de todo o medo que eu passei, dele contar tudo pro meu marido, eu fiz uma promessa que eu nunca mais ia trair meu marido. Que eu poderia ficar sem sexo, sem vida social a vida inteira, mas eu jamais trairia ele. E se por acaso eu não aguentasse ficar sem essas coisas, eu iria ser a mulher suficiente para pedir separação. Só que, Dani, eu não tive nem tempo. Depois que eu larguei Edson para pensar na possibilidade de uma separação, eu fui promovida no trabalho. Comecei a me dedicar cada vez mais no meu trabalho. E também comecei a me dedicar mais à minha família e à minha casa. Logo também depois comecei a ter umas coisas estranhas. Comecei a alterar momentos de diarreia com prisão de ventre. Também comecei no banheiro com muita frequência. Eu sempre tive meu horário certo para evacuar. E era muito raro os momentos que eu evacuava fora do meu horário habitual. Mas com o tempo eu comecei a pensar que essa alteração era por causa da minha nova rotina. Como eu tinha sido promovida no trabalho, minha dinâmica estava bem diferente. Muitas vezes eu não almoçava direito, comia no fast food. Eu não tinha mais hora certa para me alimentar. Só que o sinal de alerta começou quando eu comecei a notar sangue nas minhas fezes. Mais precisamente no papel higiênico. Resolvi procurar um médico. Quando conversei com esse clínico sobre o histórico da minha família, esse médico me disse que seria bom fazer uma série de exames. A gente tinha que avaliar o que estava errado. Ele começou a me pedir hemograma, exame de fezes e outros exames de sangue. Grande parte desses exames vinham com alteração. Ele então me pediu uma colonoscopia e nessa colonoscopia foi identificado alguns tumores. E ali mesmo foi feita a biópsia. Mas antes mesmo de sair o resultado, eu já tinha certeza que aquela doença que tinha levado meu pai e meu irmão tinha chegado para mim. E a biópsia só confirmou o que eu temia. Dani, quando eu comecei a investigar se eu estava com alguma doença, eu não contei para minha família. A minha filha mais velha estava recém-casada. Eu não queria deixá-la preocupada. A mais nova estava terminando a faculdade. E eu voltei para casa aquele dia com um sentimento profundo de tristeza. E sabendo que eu ia ter que enfrentar uma luta pesada. Meu pai e meu irmão já tinham sido derrotados. E quando você tem alguém da família que já perdeu a luta para o câncer, você começa essa luta meio que derrotado, sem muita esperança de que com você vai ser diferente. No caminho do médico para casa, eu fui refletindo sobre qual atitude eu tomaria. Mas durante o percurso, eu lembrei muito de como foi doloroso para mim e para minha mãe, como foi doloroso para mim a minha mãe ter escondido de mim, dos meus irmãos, sobre a doença do meu pai. Então eu entendi que o mais certo seria contar para minha família. Bom, dentro do carro mesmo, na garagem do prédio, liguei para as minhas filhas e disse que naquele dia eu queria jantar com elas e com o Romeu. Eu tinha um assunto para conversar com elas. Minha filha mais nova é muito brincalhona, me perguntou se eu estava grávida. Eu disse que infelizmente não era isso, mas que eu queria falar pessoalmente. Ela, vendo que eu estava séria, ficou preocupada. E foi a primeira a chegar nesse dia. Na hora ela viu a minha fisionomia, ela já sentiu que tinha algo errado. Quando a minha outra filha chegou aqui em casa com meu genro, Romeu chegou do trabalho, eu fui direto ao assunto. Falei que eu não ia fazer rodeio, pois eu ia acabar me emocionando. E contei para eles que eu estava investigando há algumas semanas umas coisas que estavam erradas comigo. As coisas que eu mencionei, acima.
Os médicos então descobriram que eu estava com câncer no intestino. Quando eu falei isso, toda a família começou a chorar na mesa. Nesse momento eu tentei ser forte, eu disse para eles que a gente não podia perder a esperança. Enquanto eu tivesse força, eu ia lutar. Eu tentei passar uma mensagem de coragem e de esperança para eles. Mas, naquele momento, o medo ele já estava me sufocando. Meus familiares falaram comigo que eles iriam ficar do meu lado. Minha filha caçula, que sempre foi agarrada, ela se propôs a trancar a faculdade e me acompanhar no tratamento. Eu disse a ela que não queria isso. Eu queria vê-la se formar. Romeu concordou comigo. Disse que as meninas não precisavam se preocupar, que ele me acompanharia em todas as consultas. Por sorte, a gente sempre pagou um bom plano de saúde e eu sempre consegui fazer todo o tratamento com bons médicos em um bom hospital. Dani, depois que meu diagnóstico foi confirmado e eu conversei com a minha família, eu procurei um oncologista, que é um médico que me indicou, e comecei a consultar com ele. Ele começou a tratar um plano do meu tratamento. A primeira coisa que ele decidiu fazer foi uma cirurgia para tentar retirar o tumor e os linfônodos próximos. Só que nessa cirurgia, os médicos não conseguiram retirar tudo. Fiquei internada 4 dias, na primeira vez. Foi feita por laparoscopia, que é uma cirurgia menos dolorosa. Depois eu recebi alta, permaneci mais um tempo em casa, até que decidiu sobre a quimioterapia. Quando foi decidido pela equipe médica, eles optaram por um tratamento que durou 6 meses, com ciclos a cada 14 dias. Como eu estava tendo muito efeito colateral e eu ficava muito fraca, eles mudaram para cada 21 dias. E esse foi um período muito complicado da minha vida. Eu sentia muito enjoo, eu não conseguia me alimentar, eu sentia cansaço, tinha muita diarreia. Só que mesmo sofrendo, a quimioterapia não teve o resultado esperado. Não teve o resultado esperado pelos médicos. Depois eu passei por um tratamento de radioterapia e mais uma vez eles não conseguiram alcançar o que eles esperavam. Então, eu decidi, junto com a minha família, que eu preferia um tratamento paliativo. Eu não aguentaria mais ficar sofrendo com o tratamento. Atualmente eu faço um tratamento paliativo que o objetivo é aliviar minhas dores, conseguir manter uma alimentação saudável e também tratar minha anemia. Já tem meses que estou nesse tratamento. Tem dias que eu me sinto muito bem, tem dias que eu me sinto muito mal. Isso muda muito repentinamente. Os médicos me falaram da possibilidade de uma nova cirurgia, mas deixaram claro os riscos que eu teria com essa nova cirurgia. E eu conhecendo meu corpo, eu sabia que uma nova cirurgia ia me deixar ainda mais debilitada. Nesse caso, eu resolvi optar por um final mais digno e com menos dores e menos sofrimento. Eu sei que a medicina já fez o que eles podiam fazer. Eu não quero ficar sofrendo com novas cirurgias, muito menos com sessões de químio. Prefiro ter o mínimo de qualidade de vida ao lado da minha família nesse período que me resta. Quando eu decidi parar o tratamento, as minhas filhas ficaram arrasadas. Mas elas entenderam que aquele sofrimento todo estava consumindo as minhas energias. E elas acabaram apoiando a minha decisão. Dani, hoje eu vivo um dia de cada vez. Eu agradeço todos os dias por ainda estar viva. E também peço muito para que eu tenha uma passagem sem sofrimento e que quando a minha hora realmente chegar, Deus possa confortar o coração das minhas filhas e do meu marido, dos meus irmãos e das demais pessoas que gostam de mim. O mais doloroso nessa doença... Nossa, gente, ai que difícil. O mais doloroso nessa doença não é o tratamento, mas a tortura psicológica que a gente vive. Acho que pela tristeza diária que a gente sente, o medo de nunca mais ver nossos filhos, o medo de nunca mais estar aqui nesse plano com as pessoas que a gente ama. Quanto à nossa perda, vai fazer também essas pessoas sofrerem. Eu sofro isso diariamente. E o que me resta fazer... Nossa, fiquei até gaga.
O mais doloroso não é nem a doença, não é o tratamento, mas o psicológico. Principalmente pela tristeza diária que a gente vive sentindo, com medo de nunca mais ver as pessoas que a gente ama, né? Saber que minhas filhas vão sofrer, que meu marido vai sofrer, que eu não vou estar aqui para confortá-las. Eu peço muito a Deus para eu conseguir ter um Natal digno ao lado da minha família e uma boa virada de ano. Depois disso, Dani, eu não tenho mais objetivos. E o que vier para mim já vai ser lucro. Dani, sempre que puder, valorizem quem vocês amam. A vida, ela é curta. É pra gente, sabe? Não é pra cultivar raiva nem ódio. Bom, eu quero dizer que eu te amo. Você me ajudou muito. Você foi uma companheira. Desejar para todas as Alices, Romeus, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E eu tô mandando várias fotos para você, mas peço que você não publique. E pode ter certeza que você fez parte da minha vida. Um beijo, Alice. Ai, gente. Ai, Alice. Primeiro, quero desejar a você, né, um Natal também, que você consiga passar esse Natal ao lado da sua família, que seja um momento aí de muito amor, de muito companheirismo entre vocês. Eu tô sem palavras, gente, porque assim, eu não sei o que falar. É muito difícil. Eu passei 2 vezes por essa situação, né? Vocês sabem que meu pai morreu, mas o meu pai, sei lá, a gente tinha aquela esperança que ele ia se curar. Eu sempre achei que meu pai ia se curar. Mas a gente passou 2 casos na minha família, que foi com meu tio Jorge, né? O irmão da minha mãe, que ele faleceu, acho que tem uns 2 anos. Ele teve um problema no fígado, hepatite. E chegou uma hora que a gente também já sabia que não tinha mais cura. E eu acho que com meu tio foi a primeira vez que eu tive esse sentimento que você tá tendo, Alice. Porque eu lembro que esse meu tio era o meu tio, assim, favorito, né? Desde criança. E a gente não era da mesma idade, mas ele era o irmão mais novo da minha mãe. Então acho que a diferença de idade entre a gente era nem 10 anos. E ele me levou para as minhas primeiras festinhas. Eu ia pra praia com ele ia surfar. Então assim, esse meu tio Jorge, ele foi muito companheiro, sabe? E foi uma pessoa assim que fez parte da minha vida por muito tempo. E assim, gente, foi a primeira vez que eu realmente tive esse sentimento de saber que eu ia perder alguém e que aquela pessoa estava indo. Até porque a esposa dele, né, a minha tia Alba, ela é médica, e ela conversou com a gente, né, ela falou, olha, seu tio tá indo, né, questão de meses, não tem mais o que fazer. E eu lembro que o último aniversário dele, ela resolveu dar uma festa pra ele. Ele já tava bem fraco, assim, mas ainda tava andando. E meu irmão foi, meus outros tios, né, meus primos, estavam todos lá reunidos. E ele tava tão feliz, gente, tão feliz nessa festa. Meu irmão falou, Dani, tio Jorge estava tão feliz nessa festa, mas ao mesmo tempo ele falava pro meu irmão que ele sabia que era a última vez que ele ia ver meu irmão. Então assim, eu não consigo imaginar a dor que deve ser você saber que você não vai estar aqui mais daqui uns dias. Eu sei que ninguém vai estar, eu sei que ninguém aqui é imortal, mas quando a gente não sabe, talvez é mais fácil, né? Sei lá, pode acontecer da manhã eu não tá mais aqui. Deus me livre, tomara que não, né, meu Deus? Mas assim, pode acontecer, da manhã eu não tá mais aqui. Só que o problema é quando você sabe disso. Quando você sabe que você vai dormir, você não sabe se você vai acordar. Tá me entendendo? Que é o que a nossa Alice está vivenciando hoje. Então eu imagino como foi difícil para você vir aqui contar isso pra gente.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que até para essa época que a gente está passando de Natal, né, que é uma época que eu acho que as pessoas elas resolvem olhar com mais carinho um pelo outro, é o que você realmente falou, é valorizar mais as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que nos amam, né? Pensar que a nossa vida, sim, gente, ela é curta. A gente nem sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. Então, sabe, valorizar as pequenas coisas que nós temos. Valorizar hoje e agora, né? Tem gente que fala assim, eu só vou ser feliz depois que eu comprar uma casa. Eu só vou ser feliz depois que eu comprar um carro. Não, você tem que ser feliz hoje. Você tem que estar feliz agora. Você vai comprar uma casa, né? Às vezes financiada, você vai pagar. Talvez essa felicidade nem seja tanta felicidade assim, né? Porque vai ter pagamentos, às vezes acontecem imprevistos. Então, assim, quando você comprar sua casa, deixa pra você ter aquela felicidade ali na hora que você for comprar a casa, ok. Mas não coloque a sua felicidade em cima de algo que você tem que fazer. Eu tenho certeza que a Alice daria tudo pra ter mais um tempo com as filhas dela, mais um tempo aqui. Foi como ela disse, gente. Apesar da gente ter várias religiões, apesar da gente acreditar em várias coisas, né? O espiritismo acredita que tem vida após a morte, que eu já li vários livros espíritas, tá, gente? E eu acredito muito no espiritismo, mas eu sou uma pessoa que eu acho que eu acredito um pouco de cada religião. Por exemplo, no espiritismo, eles acreditam que você vai chegar lá em cima, que aí tem um hospital, que você vai ficar lá se recuperando, né? E que daqui a pouco vai estar seus entes queridos que já se foram lá, né? Que vai ter a hora do juízo final, Alice, que vai passar o filminho com a sua vida. Então, assim, já outras religiões não acreditam que tem vida após a morte, acreditam que acabou ali, acabou e tchau. Então, assim, só que ninguém pode provar. Ninguém morreu e voltou, né? Ninguém foi lá, é assim, assim, assim. Tirei umas fotos, gravei pra você ver. Então, assim, por mais que a gente tenha uma religião, por mais que a gente acredite na nossa religião, é algo que nós não temos como explicar. É algo que a gente não sabe. Então, realmente, quando a gente não sabe o que nos espera, é algo que nos dá medo. E sim, gente, dá medo. Quem não tem medo aí da morte? Quem não tem medo de deixar os filhos aqui, né? Nossa, eu tinha muito medo de morrer. Vocês não estão entendendo. Eu tinha muito medo de morrer. Eu sempre pedia, meu Deus do céu, deixa eu ver meus filhos criados, deixa eu criar meus filhos, deixa eles estarem encaminhados, porque, né, eu sei na pele que ninguém vai fazer por eles o que eu faço. Enquanto eles forem menores, né, enquanto eles eram menores. Porque só uma mãe, só um pai que realmente faz pelos seus filhos, né, o incondicional. Bom, mas é isso, Alice, sinta-se abraçada por todas nós. Eu fico muito feliz de ter te feito companhia, né, de ter te tirado boas risadas, de ter estado com você. E sinta meu abraço, sinta... A gente vai rezar. Mesmo que você fale, né, que só um milagre, eu acredito em milagres. Por que não, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre acreditar em milagres. A nossa vida já é um milagre. É um milagre a gente se levantar todos os dias, correr atrás das coisas, né? Estar aqui nesse mundo já é um milagre. Então a gente vai estar aqui torcendo e rezando por você, tá bom? Eu vi suas fotos. Você é uma pessoa, parece ser tão doce, tão serena, tão maravilhosa. Suas filhas. Agradeça a Deus pelos filhos que você teve, né? Pelo seu marido, pela sua vida.
Eu queria, sei lá, te falar tanta coisa, mas eu nem consigo, Alice. Nem consigo. Esse é um assunto, assim, muito difícil pra mim, sabe? Mas sinta-se amada e abraçada por todas nós. Um Feliz Natal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!